Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico endocrinologista e hoje, pessoal, vamos ter uma aulinha muito bacana, tá bom? Primeiro sobre o sistema digestivo acessório e aí, em sua sequência, vamos falar um pouquinho das suas funções endocrinológicas, tá bom? Aí a gente vai ir um pouquinho para minha área aí, se Deus quiser vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira introdução, assim, pessoal, o que que é o sistema digestório acessório, tá? Então, nas aulas passadas, a gente viu um pouco mais de sistema digestivo, no qual a gente falava de todo o caminho ali, né? Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? Reto, ânus, e vaso sanitário, né? Então, a gente viu mais esse processo e comentamos também sobre o fígado, comentamos sobre o pâncreas, tá certo? Que são o quê? Glândulas anexas, né, do nosso sistema digestivo. As parótidas, né, submandibulares sublinguais, que são, aliás, glândulas salivares, tá bom? Então, de forma geral, pessoal, o estômago e o intestino, delgado quanto grosso, tá, que são nossos principais ali órgãos digestivos, eles não funcionam direito se a gente não tiver ali essas glândulas que vão estar auxiliando eles, tá bom? Então, são órgãos acessórios, assim, extremamente importantes, tá bom? Inclusive, eles também desenvolvem funções endócrinas, que é o que a gente vai estar comentando hoje, tá bom? Principalmente, né, o pâncreas, tá? Então, assim, sem a ajuda do acessório, né, é aquela história, né, pessoal? Ninguém faz nada sozinho, tá? O médico também não faz nada sozinho, tá, gente? Então, a gente tem que ter sempre uma equipe ali junto, tá? Cada um desempenhando suas funções, e o nosso corpo, ele vai funcionar da mesma forma, tá bom? Então, assim, gente, desse jeito, tá? Eles são tão essenciais quanto esses principais também, tá? Ou dependendo do que a gente estiver falando, né? Às vezes até mais, certo? Então vamos lá. O principal aqui, o primeiro deles é o pâncreas, tá, pessoal? A gente viu um pouco mais da sua função exócrina, mas aí cabe lembrar que o pâncreas, ele é uma glândula mista, tá? Então já anota aí. O pâncreas é uma glândula mista. Professor, o que que significa ser uma glândula mista? Ué, significa que você faz uma coisa e outra, né? Que nem quando você vai no McDonald's lá no sorvete, na sorveteria, no Chiquinho, sei lá. Você vai pedir uma baunilha com chocolate. Então, é um misto, tá? Ele desenvolve tanto funções endócrinas como funções exócrinas, tá? Na aula de sistema digestivo, a gente abordou um pouco mais da função exócrina do pâncreas, né? Que eu falei das enzimas digestivas, né? Quem é que lembra ali das enzimas digestivas do pâncreas? Falamos também do bicarbonato, né? E aí tudo isso saía ali no ósseo e era secretado no intestino delgado, né? Então, se ele caiu no intestino delgado e depois ele virava ali o bolo fecal, ele é sim excretor, tá? Então, essa é a função exócrina do pâncreas, tá? Então, ela tem essa função digestiva com as enzimas, bicarbonato e tal, tá? Agora, qual que é a função endócrina do pâncreas? Gente, essa é fácil, essa é fácil. Poxa, o pâncreas ele é produtor de insulina e glucagon, né? Para que mais que isso? Tá? Então, os principais hormônios ali desenvolvidos no pâncreas é a insulina, tá? E aí, o que que tem que lembrar? A insulina, gente, ela é produzida nas células beta-pancreáticas, tá? Isso cabe mais em prova. É beta-pancreática, não é alfa, não. A alfa-pancreática, ela faz o quê? O glucagon, tá? Então, beta-pancreática produz insulina e a alfa-pancreática produz glucagon, tá certo? Tudo isso vai acontecer aonde? Nas ilhotas de Langerhans, tá? Então, dentro das ilhotas de Langerhans, dentro do pâncreas, tá certo? Vamos ter células alfa-pancreáticas e células beta-pancreáticas. As alfa produzem glucagon e as beta produzem insulina. Falando deles, né? Então, a insulina, o que que ela faz? É só lembrar do diabético, né? O diabético, ele não tem muito açúcar no sangue, vamos lembrar disso, né? Então, ele tem uma glicose alta. Foi lá, furou o dedinho, pã, 300, né? Isso quer dizer o quê? Que ele tem muita glicose no sangue, certo? Ou seja, ele precisa usar uma insulina. O que que a insulina vai fazer? Ela tira essa glicose do sangue e coloca dentro do tecido. Para que ele vai colocar dentro do tecido? Ah, é para fazer ATP, né? Metabolismo celular, a gente precisa disso.
Então, essa é a função principal da insulina. Ela tira do sangue a glicose e coloca dentro do tecido, da célula, tá? Já o glucagon, ele faz o contrário. Ele tira do tecido e coloca dentro do sangue. Pai, para que isso? Imagina que você está de jejum, né? De jejum ali, ó, cai na glicose. Aí, o que seu corpo faz? Seu corpo, ele vai lá, o glucagon, ele vai ser ativado, convocado, e esse glucagon, ele vai lá no fígado, me empresta uma glicose. Aí o que o fígado vai fazer? O fígado ele tá armazenando glicose em forma de glicogênio. Aí o fígado pega, quebra esse glicogênio em glicose e dá pro sangue, entendeu? Ah, mas aí acabou do fígado, o que a gente vai fazer agora? Aí a gente vai começar a quebrar proteína, vai começar a quebrar lipídio, né? Então a gente começa a ter lipólise, né? Que isso gera corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos, eles vão gerar aquele hálito, né? De tô com fome, né? Aquele hálito de jejum, ele acontece por causa dos corpos cetônicos, tá? Não só por isso, também por causa da a diminuição da salivação. Então, a boca seca, ela também limpa menos ali a sujidade das bactérias, então também aumenta o bafo. E também a questão dos fluidos gástricos, tá? O líquido estomacal também ali, muito tempo. Mas aquele hálito ali de guarda-chuva, tá? Ele acontece por causa dos corpos cetônicos. Isso acontece porque a gente já gastou o glicogênio ali do fígado e o glucagon está tentando ali buscar. Aí ele vai buscar isso aonde? Nos lipídios e nas proteínas. Tá bom? Por isso que a pessoa emagrece se ela ficar assim, muito tempo sem comer, porque vai quebrando proteína e vai quebrando lipídio para poder sobreviver, né? Os ursos, né? Eles são craques nisso, né? Então o urso ele come e berra. Ah, mas como é que ele vai conseguir sobreviver? Por causa do glucagon. Tá certo? Que vai estar estimulando ali a quebra e a formação de neoglicogênio. Tá bom? Então, entendeu essa questão? Então, lembrar que o pâncreas ele tem essa função endócrina, como ele também tem essa função exócrina, tá? No caso do diabético, né, que eu comentei agora, eu posso ser um diabético tipo 1, por exemplo. O tipo 1, ele nasce com a diabetes, tá? Então, é algo genético que ele não produz insulina, entendeu? Agora, o diabetes tipo 2, ele vai adquirir uma resistência a essa insulina ao longo da vida, que aí, no final das contas, ele acaba parando mesmo de produzir de vez, mas é uma resistência, ou seja, passa um pouco, mas ainda é resistente, então vai menos, entenderam? Então, ou por resistência ou por ausência da produção de insulina, lembrar que isso vai causar diabetes, tá? Já no fígado, pessoal, né, o fígado ele vai ser a maior glândula, né, do nosso corpo, né? O maior órgão é a pele ali, mas o fígado também está junto. Então ele tem vários papéis, que é o quê? O fígado, como a gente já falou nas últimas aulas, né? Ele produz a bile, né? Lembra que a bile ela vai emulsificar ali o lipídio, certo? A fim de que ele facilite a quebra dele pelo o coleguinha lá do pâncreas, né? A lipase pancreática, tá? Então, como ele é um órgão acessório do sistema digestivo, tá? Ele está envolvido nessa quebra de gordura desses alimentos, tá? Mas ele também pode estar é, fazendo essa bile e armazenando na vesícula, como também tem gente que tira a vesícula e continua produzindo bile. Por quê? Vocês vão lembrar que a gente vai ter que o hepático direito e esquerdo, ele vai entrar aqui no hepático comum. O hepático comum se junta com o colédoco, então se eu tiro a vesícula aqui, ainda continuo saindo aqui do hepático. O negócio é que eu não vou conseguir armazenar. Então, pessoas sem vesícula, né, elas devem seguir uma alimentação um pouco mais regrada ali em relação a gorduras, senão dá uma diarreazinha brava, porque não dá tempo de, de quebrar tudo, entendeu? Aí a produção ali de bile não é suficiente, tá certo? Então lembrar que o fígado, ele também armazena glicogênio, como eu comentei agora, tá? Ele também é receptor ali para alguns outros hormônios que a gente está falando aqui já já. Lembrar também sempre que ele é um mecanismo de barreira também, o porteiro do nosso corpo. Eu gosto de falar isso aí. Por quê? O fígado, pessoal, passa dentro dele a veia porta, né? Como também ele tem toda uma função ali de reciclagem de hemácias, hemoglobina. Então, por exemplo, tô com algum problema hepático. Você vai prejudicar o metabolismo e a reciclagem das hemoglobinas também. Então, o fígado, assim, é um órgão que é sensacional. Poxa,
Então, assim, além disso, ele armazena vitaminas, tá? Então, como um fígado, né? Fígado é gostoso, gente. Bota ali um pimentão, uma cebola, ó. Delícia, né? Já já vamos jantar aí um fígado, será? Brincadeira. Então, vamos lá. Dentro disso, então, pessoal, vamos falar um pouquinho mais da bile, tá? A bile, ela vai ser o quê? Um, é um líquido viscoso, mas ela serve como detergente, tá? Então, imagine que a bile é um detergente. Já tentaram lavar a louça sem detergente? Ou sem sabão? Não dá. Né? Então, sem emulsificar essa reação, é difícil, ela quebra a tensão, tá? Ou seja, ela pega a gordura que é maior e ela consegue deixar ela de uma forma que fique menores pedaços. Tá? Dessa forma, fica uma área de contato maior e a gente consegue fazer a ação da lipase, tá? Isso também, ele também tem uma ação de sais, que esses sais, às vezes, pessoal, eles calcificam ali, acumulam, né? Formando as famosas pedras na vesícula, né? A colinitise, tá certo? Então, lembrar assim, que essas pedras, inclusive, elas podem se deslocar, inflamar, e esse é um dos motivos da gente ter que retirar a vesícula de um paciente, entendeu? Então, esses sais biliares ali, esses cálculos, eles podem migrar ali e causar uma infecção, inflamação, que é um quadro de abdômen agudo, tá? Falando dos sais, né? Então, esses sais, eles servem justamente para isso, é para emulsificação, tá? Não sei se vocês sabem, né? Não sei se vocês vão lembrar das aulas de química, né? Mas para fazer sabão, por exemplo, não sei se vocês sabem como é que funciona, tá? Mas eu vou usar ali, eu posso usar, por exemplo, a gordura, né? E aí eu vou usar uma base forte. Normalmente essa base forte também tem alguns sais ali, né? Que você estava falando. Então, é basicamente isso. Sais biliares emulsificam gordura. Emulsificar é preparar, é deixar do jeito, tá? É quebrar a tensão, tá? Aumentar a superfície de contato. Então, pode vir com esses palavreados aí, tá? Então não se esqueçam, pessoal, glândulas anexas, elas estão aí e elas são importantes demais, tá? E aí, puxando um gancho aqui da parte da endócrina, pessoal, tá? Tava falando um pouco, agora vamos conceituar mais isso aqui, né? Eu comentei ali com vocês, por exemplo, que o pâncreas é uma glândula mista, tá? Ou seja, ela faz função endócrina e função exócrina, tá? Logo, o que acontece? Tá? Eles vão utilizar ali o endócrino dentro da onde? Da nossa corrente sanguínea, tá? Ou seja, ela vai circular no sangue ali, vai circular no nosso metabolismo. Já o exócrino não, ele é para fora. Por exemplo, glândulas exócrinas, ó. Lágrima, a glândula lacrimal, que sai, tá vendo? As glândulas salivares, né? As parótidas, submandibular e sublingual, são glândulas também exócrinas. Os próprios poros da pele também, né? As glândulas sebáceas aqui da pele, tá? Agora, por exemplo, quando eu falo que é endócrina, é que ela circula por dentro, tá? E normalmente esses hormônios, tá? Eles são feitos ali de gorduras, de lipídios. Então, é importante no nosso consumo de lipídios até para a produção de hormônios, tá? Lembrar disso aí, tá certo? São os esteroides, né? Vocês lembram que quando a gente vai formar ali um triglicerídeo, por exemplo, né? A gente vai usar o quê? Uma cadeia de ácido graxo, que é um ácido carboxílico, junto com álcool, tá? Formando ali um éster, tá? Por isso que são os esteroides, tá? Então, gorduras são ésteres, né? As funções orgânicas das gorduras. Não se esqueçam disso, tá? Então, essas glândulas que são especializadas em produzir essas substâncias que a gente chama de hormônios, né? Elas vão ter ali esse uso interno do nosso corpo. Então, são glândulas que tem essa questão do meio externo, vão ser exócrinas, tá? Se a gente vai atender dentro, nosso organismo é endócrino, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui das glândulas principais do nosso corpo, tá? Então, as endócrinas, como eu falei, elas não possuem ducto, porque elas têm uma ação interna mesmo, tá? Então, não precisa pôr para fora, tá? As exócrinas, por exemplo, já têm ductos.
tá? Porque elas liberam hormônio diretamente na corrente sanguínea, tá? E aí eu acho muito interessante, gente, se isso cai em prova demais, a questão das células-alvo. Porque, assim, já pararam para pensar isso? Poxa, como é que o meu TSH consegue chegar na tireoide? Já parou para pensar nessa coisa doida? Ou, não, ou nem para pensar nisso, né? Como o professor tá doido, pô, é igual na figura, né? Desce da cabeça direto pro pescoço. Será que é assim mesmo? Claro que não, pessoal. O que, que vai acontecer? Lá na tua cabeça, lá na tua hipófise, tu vai liberar o hormônio, o sinal. Né? Então, como é que é liberado esse sinal? Ah, é do sangue. Então, sabe, tanto que a gente faz um exame laboratorial de sangue e o que, que aparece lá no exame? Teus hormônios. Porque eles estão circulando no sangue, eles ficam rodando no sangue. E aí eles vão rodando no sangue até passar no vaso que vai ter a célula-alvo. Entendeu? Então, por exemplo, lá na cabeça, o TSH vai estimular o T4, certo? Não tem esse da tireoide, o T4? Então, estimulou. Ele vai cair na corrente sanguínea esse TSH. Vai passar, passou na tireoide. Opa, tem uma célula alvo lá. Aí esse receptor vai e capta esse TSH e vai estimular a produção de T4, entendeu? Aí o T4 cai no sangue. Ah, tem muito T4 no sangue, tá além da conta. Aí ele vai inibir o sinal lá em cima, ou para de produzir TSH. É assim que funciona, tá? Então, o sistema de feedback é isso, tá? Se tem muito correndo de um do sangue, o outro vai receber o sinal e vai mandar parar de produzir. Se tem pouco dele circulando, aí a gente cria a necessidade de criar mais, tá? Então, nosso corpo é inteligente, ele se autorregula, tá? Esses receptores também servem para isso. Ó, tá faltando aqui, aí manda produzir lá em cima. Ah, já tem muito aqui embaixo, aí corta a produção, entendeu? Então sempre é assim, ó. Eu tenho um órgão no sistema endócrino que vai produzir esse hormônio. Tum, soltou. Cai na corrente sanguínea. Aí circula, 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 acha uma célula-alvo. Aí gruda na célula-alvo, tá? E aí essa célula vai desempenhar ali uma resposta a esse hormônio, tá? Que é correspondente a cada sistema, tá certo? Então, por exemplo, lá na glândula pineal, ela vai produzir o hormônio que é o hormônio do nosso relógio biológico, né? E aí, por exemplo, ela vai ter essa produção da melatonina, né? Que hoje em dia a gente consegue comprar bem facilmente melatonina, ela vai ser produzida na pineal, tá? Ela é uma glândula endócrina, por exemplo. Né? Outros exemplos ali seria o hipotálamo. Hipotálamo, poxa, está responsável para vários hormônios, né? Que é o que ele é o principal estimulador da hipófise, tá? Então, assim, pessoal, vocês têm que entender que endócrino não é só hipófise, né? Que a gente acha que é só hipófise, né? Não, ó, já falei que é fígado, já falei que é pâncreas, já falei também agora que é pineal, pineal faz a melatonina, tá? Melatonina para o hormônio de sono, tá? E temos também o principal, obviamente, o hipotálamo e a hipófise, tá? Que é o mais característico, mas lembrar que tem esse. E lembrar também que, por exemplo, a gente tem em cima do rim a suprarrenal. Suprarrenal produz o quê? Cortisol, tá? O pâncreas que eu acabei de falar, insulina e glucagon, tá certo? Então lembrar disso aí. A própria hipófise mesmo é a que mais tem produção, né? A glândula tireoide, que eu acabei de citar também. Então, assim, vamos lá. Pineal vai produzir melatonina, responsável pelo sono. O hipotálamo ele vai produzir vários hormônios que vão influenciar na hipófise. A hipófise tem que saber todos os hormônios da hipófise, tanto da dentro quanto da dor hipófise. Tá? Suprarrenal, então em cima do rim, por isso que é suprarrenal, né? Suprarrenal, vai produzir o quê? Cortisol, que é o hormônio do quê? Do acelero, do atributo, do estresse, né? Então, se a melatonina te faz dormir, o cortisol te liga, tá? Então, é sempre assim, um regula o outro, tá? Assim como o glucagon e a insulina, então tem o cortisol ali, melatonina, testosterona também está bem ligado ali ao cortisol também, tá? Então, lembrar também, pessoal, que esses hormônios também podem interagir um com o outro, certo? E aí, na hipófise, né, como a gente sabe, a hipófise, ela fica logo abaixo do hipotálamo, né, ela tem um fundíbulozinho ali antes, tá? E ela é dividida em hipófise anterior e hipófise posterior, ou adenihipófise e neurohipófise, tá certo?
Bem próximo a ela ali tem o quiasma óptico ali que vai passar, tá certo? O quiasma óptico ali é a raiz ali nervosa ali do segundo par de nervos cranianos, tá? Já a glândula tireoide, né, como eu falei, ela vai estar responsável pela produção de tiroxina, né, que é o T4, tá certo? Então, o T3, pessoal, ele vai ser sempre transformado em T4, lembra disso aí, tá? E aí, por exemplo, eu pego um paciente ali que ele tem uma alteração da tireoide, um hipotireoidismo. É só se lembrar. Qual que é o hormônio que a tireoide produz? Pô, T4. Então, no hipotireoidismo, a pessoa tem pouco T4, tá? É só isso. Já no hipertireoidismo, a pessoa tem muito T4. Pronto, tá? E o que que acontece se você tiver muito T3, muito T4 ou pouco T4? Tá? Se eu tiver muito T4, o que que vai acontecer? O seu TSH, né, no caso você vai ter o hipertireoidismo, né? Então o seu TSH ele vai entender bem assim, ó. Pô, tem muito T4 no sangue. Aí ele vai pegar e vai, ó, desligar, né, o TSH. E aí o que que vai acontecer? O TSH ele vai cair. Tá? Então, valores abaixo de TSH com aumentado de T4 é um diagnóstico de hipertireoidismo, normalmente doença de Graves. Tá? Agora, quando você pega e ao contrário, né, eu tenho um T4 que está baixo. O que, que vai acontecer quando o T4 está baixo? Se o T4 estiver baixo, pessoal, o corpo vai entender bem assim, ó, poxa, eu tenho que produzir mais. Aí ele vai pegar e vai aumentar o TSH para ver se estimula mais a produção de T4. Só que ele nunca vai estimular porque ele está com defeito. Entendeu? Aí fica circulando, circulando, e vai mandando mais. E aí a gente vai ter, em um paciente com hipotireoidismo, o TSH é alto e o T4 é baixo. Já no hiper é o contrário, né? Ele vai ter ali um T4 alto e um TSH baixo. Claro que a gente também vai ter as versões subclínicas, tá? Então, na versão subclínica, o T4 ele fica normal, e no caso do hipotireoidismo, é um T4 normal e um TSH elevado, e no hipertireoidismo é um TSH diminuído com uma T4 normal. Então, lembrar que tem as versões subclínicas, você não precisa ficar decorando qualquer coisa, é só você entender o mecanismo e aí vem tudo na cabeça, né? Se o TSH está alto, T4 está baixo. Se o T4 está alto, o TSH está baixo. É só isso, um regula o outro, tá? E assim funciona para todos os outros hormônios. Por exemplo, vamos falar aqui de gônada, né? Então, estimulou lá na hipófise, pum, né? A adenipófise ou hipófise anterior estimulou ali os ovários. No caso da mulher, a gente vai ter ali, vindo de cima, quem? FSH-LH, né? Então, FSH-LH sai lá da hipófise, da adenipófise, da hipófise anterior, e tum, né? Estimula ali os ovários. A produzir o quê? Estrógeno e progesterona, tá? Então, a gente vai ter isso. O FSH-LH vai estimular a produção de estrógeno e progesterona na mulher, que são hormônios sexuais femininos, né? Aí vai fazer várias funções. Agora, a parte do homem, é aquela história. O mesmo FSH-LH vai estimular o testículo, né? Só que qual que é a diferença? Em vez de estimular o útero, né, e as funções sexuais femininas, o FSH no homem, ele vai estimular as células de Sertoli, tá? E essas células de Sertoli vão estimular a produção de espermatozoides. Já o LH, né, o hormônio LH, ele vai estimular no testículo a produção lá nas células de Leydig. Então, as células de Leydig vão produzir o quê? Testosterona. Tá? Então, LH produz o estímulo da testosterona. Tá? Vou lembrar disso aí. Se eu tenho, por exemplo, FSH e LH alto, tá certo? Eu posso ter um distúrbio, por exemplo, da testosterona. Ou se tiver ao contrário também, o FSH e LH baixo, vai ter uma testosterona alta. E vice-versa, eles se regulam. Tá certo, pessoal? Então, lembrar disso aí. FSH-LH na mulher estimula estrógeno e progesterona. O FSH-LH no homem estimula a produção de espermatozoides e testosterona, tá? Então, lembrar disso, além de dar os caracteres sexuais masculinos, no caso da testosterona vai fazer isso, tá? Agora, as glândulas exócrinas, como eu falei, eles vão ter ductos. Elas atravessam dos ductos e vão se descarregar lá no corpo ou em cavidades internas, tá? E essas
substâncias vão sair de alguma forma, tá? Exemplo, como eu falei, glândula sebácea, glândula sudorípara, glândula salivar, glândula lacrimal, tá? Sobre os hormônios em si também, é sempre importante estar lembrando da ação das adrenais, tá? Então, o que eu estava falando para vocês. Então, a gente vai ter adrenalina, por isso que o nome é adrenalina, vem de adrenal, tá? A adrenalina vai acelerar os batimentos, então é tudo aquele mecanismo simpático, tá? Acelera o ritmo cardíaco, respiratório, contração muscular, o corpo vai ficar menos sensível ao cansaço. A pessoa vai correr de um leão, né? É luta ou fuga, tá? Então, a liberação de adrenalina vai ser uma resposta do nosso corpo de tentar viver, tá certo? Então, por exemplo, levou um susto, recebeu uma notícia assim diferente, né? Vai ter uma situação muito excitante, no caso que eu botei na imagem, a montanha-russa, né? Então, entre outros exemplos aí. Esse aqui, né, é um dos que o pessoal mais me pergunta também no consultório, né? A testosterona é mais disparado, né? Hoje em dia também as canetinhas emagrecedoras também o pessoal está pedindo muito, mas atendo muito paciente pediátrico no endócrino que é com problema de crescimento. A gente, dependendo se for um caso mesmo patológico, a gente vai utilizar do GH. Então, o GH, pessoal, hormônio do crescimento, tá? Crescimento agora em relação à altura, tá certo? Então, ele vai ser produzido também na hipófise, tá? Vamos lembrar disso aí, pessoal. Hipófise, a gente tem adenihipófise e neurohipófise, né? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui pra gente mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Não. Então, a hipófise aqui, ó, vai ter a hipófise anterior e a hipófise posterior. Hipófise anterior também é chamada de adenohipófise, tá? Como é que vocês vão aprender? Vamos lá. A hipófise posterior, ela só produz dois hormônios. Então é fácil de decorar. A hipófise posterior só produz dois hormônios. Quais que são? A ocitocina, tá? O que que a ocitocina faz? Ela é o hormônio do carinho, do afeto, do amor, tá? E aí, no caso de mulheres após a gestação, elas têm que fazer a contração muscular. Quem é que faz a contração uterina? É a ocitocina, tá? Não sei se vocês sabem, mas é protocolo. Teve o parto, você vai fazer 2 injeções de ocitocina, uma em cada perna, tá? Ali da gestante, tá? Então, logo após o parto, já faz. Para quê? A contração desse útero vai fazer com que esse corpo não tenha sangramentos pós-parto, tá? Então, sabem qual que é a principal causa do sangramento pós-parto? A falta de contração uterina, que a gente chama de atonia, tá? Então, existem os 4 T's do sangramento pós-parto, né? Que é o tônus, é o principal, né? O resto também seria ali em relação à função de coagulação, a lacerações e tudo mais, mas a contração do útero é essencial pós-parto. Então, tem que fazer sempre a ocitocina em cada perna, tá? Então, não se esqueçam disso. E aí, há o outro hormônio que é produzido também na neurohipófise, ou hipófise posterior, né, é o ADH. O ADH é aquele hormônio que vai o quê? É o hormônio antidiurético. Ou seja, o que é diurese? É urinar. Então, se o ADH está na parada, está no sangue, o que vai acontecer? A gente urina pouco. Então, por exemplo, estou morrendo de sede, eu estou um tempo sem tomar água, mas eu estou aqui sem lugar para tomar água e tal, não sei o que o corpo vai fazer? Vai liberar o ADH. Então, lá na hipófise posterior, ele vai identificar que, opa, eu tenho que guardar líquido, né? Tá sem água, vamos economizar, vamos guardar líquido. Aí, o que o nosso corpo inteligente, do jeito que ele faz? Para de urinar, que ele não elimina pelo menos da urina, entendeu? Então, quem faz isso é o ADH. Então, só ADH e ocitocina são os únicos dois hormônios da neurohipófise. Ah, professor, e os outros? Os outros são tudo da adenohipófise, tá? FSH, LH, TSH, tá? GH, tudo lá, tá? Esqueçam disso não. Então, a adrenalina tá, a adrenalina da adrenal, né? Aí já o hormônio de crescimento, como eu falei, aí tem o GH, tá? O GH vai ser estimulado por lá, tá? Lembrar também, pessoal, do seguinte, tá? O crescimento ali, desenvolvimento da criança, ela não depende só de um GH. Depende de vários outros fatores, principalmente nutricionais, tá? E também imunológicos. Então, por exemplo, vamos lembrar que esse mês de agora, tá? A gente está em agosto, né? Então, agosto dourado, que é o mês da amamentação. Você sabia disso?
A gente geralmente só sabe novembro azul e outubro rosa, né? Mas, pois é, esse mês agora é o mês dourado da amamentação, tá? E aí, quando a gente pensa em amamentação, qual que é a função da amamentação? Tá? Além de nutrir essa criança para ela poder crescer, né? E ela também ter componentes ali para poder crescer, faz uma ação imune, tá? Então, o aleitamento materno, pessoal, ele não é só comida de graça por 2 anos, quentinha, direto ali, né? Não, ele é o quê? Ele também tem suas funções imunológicas, tá? Então, ele faz uma imunização passiva, tá? Lembra, nem ativa, é passiva, bem, uma vacinação pelo leite, tá certo? E aí, o que eu acho mais legal de atender é adolescente em mudança de fase ali, né? A aborrecência, né? Então, dos 12 aos 20 anos ali, mais ou menos, que é marcado por essa fase de várias mudanças corporais, transformações, não só físicas também, como mentais, certo? E aí, gradualmente essas crianças, né, elas vão virando adultos. Assustador. É muito interessante, sabe, gente? Eu trabalho com educação já tem uns 13 anos, esse final de ano agora vai fazer 14 anos, né? E aí é muito legal, sabe? A gente vê. Eu já dei aula, e, poxa, hoje eu dou, além aqui da Metamed, eu dou aula em faculdade de medicina, né? Mas já dei aula muito em fundamental, médio. Enfim, tem aluno meu que teve ensino médio comigo, que hoje já é até médico, né? E aí é bem legal que a gente vê essas mudanças, e como eu sou da endócrino, né, a gente acompanha muito todas as mudanças, né? Então, por exemplo, quando a gente quebra o eixo ali hormonal da puberdade da mulher, né? Como é que funciona a puberdade feminina? É assim, ó. Primeiro vai crescer as mamas, né? Então, as mulheres, elas já têm os folículos de Graafi. Tá? Os folículos de Graafi, lá no ovário, já é pré-pronto, né? Tipo comida congelada de ovócito secundário, tá? Então, ele fica lá dormindo. Quando a mulher entra na puberdade, a gente começa a ovular, né? Mas o folículo de Graafi já está ali certinho, já contadinho, ele é o estoque de comida congelada. Entrou na puberdade, a mulher vai ter o primeiro estímulo da mama, antes até da menstruação, tá? Então, até lá é o primeiro. Quando a gente está mais ou menos ali no M3 da tabela de Tanner, né? A mulher ela vai estar fazendo o pico da puberdade, tá? Aí normalmente é quando ela menstrua e tal, vai ter crescimento de pelos, certo? E então é um marco interessante para a gente saber, vai ter o estirão, principalmente o estirão do crescimento, né? Então o estirão da mulher no M3, tá? Quando a mama está no estágio 3 ali mais ou menos, tá bom? Já no homem é engraçado que é diferente, né? O homem é sempre mais atrasado. Então, o estímulo ali é só quando está em testículo 4, né? Então, ou seja, quase no finalzinho da puberdade, como ele vai ter o estirão, tá? Então, assim, na mulher, a gente usa muito o marco da menstruação, tá? Então, se a menina ela não tiver nenhuma característica sexual, né, secundária, assim, ela não tem mama, não tem coxa, não tem pelo, não tem nada assim, ainda está infantil, não menstruou, até ali 14 anos ali, a gente ainda pode tolerar, depois disso já é perigoso, tá? Agora, se a menina tiver já as características sexuais, né, já tem mama, já tem pelos, né, aí vocês, até 16 anos ali é normal não menstruar, depois disso a gente tem que investigar também, tá certo? E aí isso também está muito relacionado a distúrbios do crescimento, tá? Então o homem, ele, primeiro, ele vai ter o crescimento dos testículos, né, os pelos depois também junto, o odor, músculo. O pênis é a última coisa a crescer no homem, tá? E, obviamente, também não é todo mundo que passa por todos os estágios de desenvolvimento da puberdade, tá bom? Lembrar disso também. Então, com esse amadurecimento das glândulas, né, elas vão começar a produzir testosterona, no caso dos testículos, no caso a progesterona ali nos ovários, tá? E aí a gente começa a desenvolver esses caracteres sexuais secundários, né? No caso ali da testosterona, questão de músculos, pelos, voz grossa, né? Eu acho legal aquelas mudanças de voz, né? Vai do fino para agudo, né? Direto. E na mulher, a questão que eu estava falando, né? Pelos também, questão de mama, né? Questão também
acúmulo de musculatura e tecido lipídico em quadril, então aumenta quadril, dentro de todas essas questões. Então lembra disso aí, homem altera a voz, crescimento de pelos, a genitália madura, tá? E aí a questão do aumento da massa muscular. Por isso que muita gente quer tomar testosterona, porque aumenta realmente a massa muscular, tá? Já na mulher ali, a questão das mamas mais volumosas, os pelos, a genitália também mais madura, o quadril também, como eu falei, fica mais arredondado, porque ela acumula, né, tecido ali na região do quadril, tá certo? E aí das doenças eu já estava comentando com vocês algumas, tá? O hipotireoidismo é quando a gente tem pouco T4, tá? Então ela não consegue produzir tiroxina, tá bom? E aí, como ela não produz, o que que vai acontecer? Vai lentificar o metabolismo, a pessoa fica lenta, fica com sono, tem grande risco de obesidade, fica intolerante ao frio, ao calor, tá? Fica um raciocínio bem lento, atividade física também não consegue praticar direito, e aí pode formar também a questão do bócio, tá? Lembrar que o que que diferencia o T3 do T4? O T3, ele tem três iodos, tá? Já no T4 ele tem quatro iodos, por isso que é triiodo, tironina, tiroxina, né? E tetraiodo, tiroxina. T3 T4 é o nome deles. E aí, para isso, né, existe uma ação muito antiga, que é colocar esse iodo no sal de cozinha. Tá? Então, isso é uma manobra aí do pessoal para conseguir combater os casos de bócio, tá? Já no hipertireoidismo é ao contrário, tá? A gente vai ter muito T4 ali sendo produzido, ele vai ter um metabolismo mais acelerado, a pessoa, em vez de ganhar peso, que é igual no hipotireoidismo, ela vai perder peso, tá? Pressão aumenta, aumenta a temperatura do corpo também, a pessoa fica mais quente, tá? E também pode aparecer o bócio, tá? Da mesma forma. Então, o bócio é interessante que ele aparece tanto no hiper quanto no hipo. Já na diabetes, como eu estava comentando com vocês, tá? Ela vai acontecer ali devido à incapacidade mesmo do organismo a produzir essa insulina, tá? A diabetes ela vai se manifestar geralmente desde a infância, é tipo 1, tá? Tipo 2 a gente vai adquirir ao longo ali da vida, tá? Então a gente vai ter, pessoal, normalmente, quando a gente tem muita glicose circulando por muito tempo, ela começa a fazer lesão de alguns órgãos-alvo, tá? Então a pessoa ela começa a ter problema de circulação, né? Então a cicatrização fica horrível, porque em extremidades principalmente, o sangue com glicose ele fica mais grosso, né? Tipo meio caramelado mesmo, realmente. E aí ele não consegue oxigenar pequenos locais, pequenos orifícios com tanta facilidade. Então, principalmente extremidade de dedo e tal. Por isso que é muito comum o diabético, machucou o dedo ali, vai ter que amputar agora, por causa da má circulação e gerar necrose, tá? Como também essa má circulação também pode causar distúrbio visual, a pessoa começa a ter problema de visão, tem problema renal também, porque o rim tem que filtrar esse sangue todo cheio de açúcar. Imagina você pegar uma máquina e tacar um melaço ali todo dia. Então, você uma hora vai ficar grudando, tá? Para de funcionar, então lesão renal também. E aí vai provocar também questão de, pode provocar coma, morte, por causa de acidose, por causa de lesões dessas que não cicatrizam, enfim. Gente, pô, pratique atividade física, se alimentem bem, tá certo? Isso é importante. E, já tenho doença, poxa, toma a medicação direitinho, controla, tá? É se cuidar mesmo, né, galera? Então não esquecer disso, não, tá? Tipo 2, como eu falei, é hábito de vida. A gente vai resistir ou reduzir a capacidade de produção dessa insulina e a perda da sensibilidade também dessas células à insulina, tá? Então, esse tipo de diabetes, ele geralmente acontece ali acima dos 40 anos, mas eu falo assim para vocês em consultório, cada vez mais pessoas ali resistentes à insulina, mais novas, tá? Isso está acontecendo muito, tá bom? Então, pô, vai desenvolver também, obviamente, problema circulatório, visual, renal, vai ter uma sede excessiva, né? Que é a tétrade agora, clássica, né? Os P's, tá? Então, polifagia, que é comer demais. Poliúria, faz um xixi. Polidipsia, né? Então, lembrar disso aí. E perda de peso, tá certo? Então, bebe muita água, come muito, faz muito xixi. Perdeu o peso, é os 4 pesos ali da diabetes tipo 2, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, tem a questão também de pâncreas, tá produzindo ali insulina e o glucagon. A insulina
tira a glicose do sangue e bota no tecido, e o glucagon tira do tecido e bota no sangue, tá certo? Ou em outras palavras, a gente consegue transformar a insulina dela, pega a glicose e transforma em glicogênio, e o glucagon transforma o glicogênio em glicose. Tá? O glicogênio é aquela molécula de armazenamento que eu comentei com vocês que fica dentro do fígado. Tá? Quando a gente está em jejum, a gente precisa dele. Então a gente chama o glucagon, ele quebra o glicogênio em glicose. Já a insulina é o contrário, ela pega a glicose e transforma em glicogênio. Tá? E como eu falei para vocês aqui, ó, faz o contrário. Tá? Então, isso aqui, pessoal, era mais um resumo, assim, né, das glândulas anexas. A gente depois vai ter uma aula de endócrino, assim, mais completa. Mas dava para fechar essa última aula de sistema digestório, acho que complementam muito bem, tá? Então tem essa necessidade aí. Tá certo? Respiraram. Nossa, professor, você ficou 40 minutos falando sem parar, igual a matraca. É. Tomar uma água aí. Vamos fazer umas questões juntos? Cadê? Toma, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, vamos lá. Separei duas questões aqui, uma em homenagem ao nosso mês temático e a outra combinando um pouco do que a gente viu na aula de hoje, tá? Então, uma questão ali da UFG, questão de 2012, 35, vamos lá. Considerando um bebê recém-nascido, saudável, não pode ser amamentado com leite materno, mas foi alimentado adequadamente desde o nascimento com fórmulas lácteas, exclusivas para lactentes. No entanto, mesmo tendo sido alimentado corretamente, haverá para o bebê falha no quê? Vamos responder junto? Então, vamos lá. Letra A, no ganho de massa muscular. Letra B, no ganho de estatura. Letra C, no armazenamento lipídico. Letra D, na transferência de imunização passiva. Ou letra E, na transferência de imunização ativa. E aí, chat, a hora é agora, né? Se você estava dormindo até o momento, hora de acordar, vamos lá. E galera, o que vocês responderiam? Deixa eu deixar o chat aqui. O TDAH não, o TSH. O pessoal perguntou aí as minhas ali. TSH tem a ver com T4, tá? O pessoal ali respondendo, o Igor falou que é D, a Carol falou que é D, Gustavo falou que é D. Vamos lá na questão. Eu também acho que é D, hein? Então, lembrar, pessoal, que quando a gente fala de sistema digestório, lembrar que o leite é alimento, tá? Isso cai em prova também. Tá bom ficar esperto e dar no leite. Tá? Então, além de fazer função nutricional, né, tanto para fornecer proteína, lipídio, carboidrato, hidratar, tá? Então, até 6 meses ali, vocês não precisam dar água, nada, só o leite vai hidratar. É claro, né, no caso que a mamãe teve que usar fórmula, né, mas é fórmula exclusiva para lactentes, né, isso acontece também, por exemplo, o neném tem uma PLV, tem que ser uma alergia a uma proteína do leite, aí esse neném ele tem que também tomar fórmula, entendeu? E por aí vai. Vamos lá. Outros motivos também fazem com que a mãe não possa amamentar, tá? Principalmente também HIV, HTLV, tá certo? E aí, nesses casos, por exemplo, a gente pode até inibir o eixo ali da produção de leite, tá certo? Mas aqui, no caso, realmente, a letra D é a correta, tá? Lembrar que na fórmula ele vai ganhar massa muscular sim, ele vai ganhar estatura também normal. O armazenamento de lipídicos também é porque a fórmula simula, né? Pelo menos a parte dos macronutrientes. Agora a fórmula não consegue simular a vacina, né? Então a imunização passiva ali que a mãe vai trazer. E por que que é passiva? Porque se fosse ativa, a gente ia estimular anticorpo, né? Que não é o caso, o bebê não consegue, ele tem zero anticorpos. Literalmente, ele tem zero anticorpos, toda a proteção vem do leite. Então, quando esse bebê ele tem ali o uso de fórmula, ele, infelizmente, ele acaba também pecando por esse lado da imunização e ele fica mais doente, pega mais bronquiolite. É bem típico mesmo, sabe?
Aquele neném mais doentinho ali é o neném de folga, tá? Questão 36, vamos lá. O esquema a seguir relacionado ao aleitamento materno exclusivo e ao benefício para a mãe puérpera no início da lactação. Tá? Então, a sucção do peito da mãe, então tá lá o neném, sugou o peito. Ele vai estimular. 1, 2, 3. Aí ele quer saber quais são esses números aí, né? Então, os números 1, 2, 3, nesse esquema, correspondem, respectivamente, à estimulação de uma glândula, a produção de um hormônio e uma ação fisiológica no organismo da mãe puérpera sendo. Gente, olha que questão, pô, chuchu, beleza, velho? Pô, vamos lá. Olha como é que tá fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois, tá? Hipotálamo, ele vai estimular a adenohipófise, que vai estimular o GNRH, né, que é o hormônio do crescimento. Lá nas gônadas, o hipotálamo estimula o GNRH, que vai estimular na hipófise o FSH-LH e para as gônadas. Mas aqui não tem nada a ver com o aleitamento, tá? No aleitamento são dois, vamos lá. Vamos ser mais objetivos. Temos a prolactina, que vai ser feita na adenohipófise, e a ocitocina, que é na neurohipófise, certo? Ocitocina, ela faz contração uterina, e é o hormônio do afeto também, vai fazer aquele afeto mãe e bebê, tá? E a prolactina, ela vai estimular a produção de leite, tá? Então, são esses dois principais aí que vão estar sendo liberados na amamentação. GNRH, FSH-LH não tem nada a ver, tá? Se tivesse TSH também não tem nada a ver, tá certo? Então, aqui, por exemplo, ó, é da adenohipófise que vai produzir o FSH? Tá certo, é da adenohipófise mesmo. O LH também é a adenohipófise? Também tá certo, é a adenohipófise também, tá? E aí, o FSH ele vai estimular a produção de folículos, o LH a ovulação. Legal, tá? Só que não tem a ver com a lactante, tá certo? Agora, olha que pegadinha sacana aqui embaixo, ó. Olha que sacanagem. Na prolactina, injeção de leite podia ser, e a ocitocina e contração uterina também pode ser. Só que prolactina é feito na neurohipófise? Não é. É o quê? Adeno. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, gente, é só decorar o seguinte, ó. Ocitocina e ADH é neurohipófise, que é a hipófise posterior. Todo o resto é adeno. Ah, tô na dúvida. É adeno. Entendeu? É isso. Aqui, ó, ficou bacana a questão. Então, tô entre a D e a E. Eita, mas eu vi aqui que prolactina não é neurohipófise, é adeno. Tá? Então, no caso aqui, a resposta é a letra E. Tá certo? Vocês cairiam, pessoal, nessa pegadinha ou vocês iam acertar? Contei no chat. Não são a mesma coisa. O Gisele perguntou. Mas a adenohipófise e a neurohipófise é a mesma coisa? Não, olha só, vamos lá. Vamos pegar uma imagem aqui no Googlish. Ó, neuro e adenohipófise. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Ó. Ambas são hipófise, tá? Tudo é hipófise, só que uma é a parte anterior da hipófise e outra é a parte posterior da hipófise. Aqui, ó, pra você ver. Geralmente essas imagens aqui, ó, sempre tem vestibular, ó. Deixa eu pegar uma aqui, ó, pronto. Isso aqui é melhor. Ó. Mais um carro meio que você, né? Aqui. Então a gente tem aqui, ó. Essa é a tua hipófise, certo? Fica localizada aqui nessa região, abaixo do hipotálamo, temos a hipófise, tá? A hipófise é na cabeça, gente. Essa hipófise, ela tem uma parte que é mais anterior, é mais para frente, e uma parte posterior, que é mais para trás. A parte da frente, a gente chama de adenihipófise. A adenihipófise vai fazer prolactina, que eu acabei de falar para vocês, ó, prolactina. Vai fazer FSH-LH, que estimula as gônadas, lembra? Na mulher, o ovário, o ovário, o testículo. O TSH, que estimula o T4 lá na tireoide. O ACTH ele vai estimular o cortisol lá na suprarrenal, tá? E a somatotrofina também, que vai estar relacionada a toda a questão
do crescimento, tá? Caso GH, tá certo? Então, isso tudo é onde? A adenohipófise. Já a neurohipófise, que é a parte de trás, ó, vendo que é separada, tá tendo outra cor? Ela só faz o quê? O ADH, que é o hormônio antidiurético, e a ocitocina, que é o hormônio da contração muscular e do afeto, né? A contração muscular do útero, tá? Então é isso que você tem que saber, ó. Se vocês quiserem decorar alguma coisa da endócrina, grande parte das questões vai cair isso aqui, ó, só. Tá? Então entender quem é produzido na adenohipófise, quem é produzido na neurohipófise, tá? Aí vai meu macete, que é isso, ó. A neurohipófise só tem dois, ó. É mais fácil decorar quais são os dois daqui e saber que o resto é do outro, tá? Mas sempre saber o que cada um faz, tá? Como eu falei, ocitocina, o ADH, lembra que o ADH ele vai inibir a diurese, né, que é o xixi, ele corta o xixi. Quando a pessoa ela bebe muito, né, então álcool ou frio, também ela tá muito frio. Já viu que quando está frio, vai mais no banheiro, ou quando tá bebendo assim, também vai mais no banheiro, bebendo álcool, né, que eu falo, né? Como também se você tomar muita cafeína, também é a mesma coisa. Por quê? Esses compostos, eles inibem o ADH, então frio, cafeína e álcool inibem o ADH. Se eu inibo o antidiurético, a pessoa fica urinando demais, então ela desidrata. Perigoso, tá? Vou lembrar disso aqui. E aí, tá vendo que olhando essa imagem aqui, fica até mais fácil, ó. Vou dar uma questão para você ver. Cadê? Ó, questão aqui. Tá vendo? Ficaria fácil, ó. Você já batia de um olho aqui de cara. Opa, prolactina na neuro. É adeno, tá? Então, lembrar que não é a mesma coisa porque é tudo hipófise, mas uma é a parte anterior, outra é a parte posterior, cada um desenvolve funções diferentes. Pegou, Gi? Cadê a Gi? Entendeu, Gisele? O pessoal aí também tem mais alguma dúvida? Tranquilinho, né, pessoal? Ficou bacana, né? A gente vai mandar aqui nos outros grupos, pessoal, também ao longo dessa semana, o resto das estatísticas, tá? E a gente organizou um calendário justamente para seguir o que mais cai, então vai ter sempre essas aulas, como eu fiz hoje, assim, de revisão de assuntos. Vocês têm que saber, então, tudo que a gente falou hoje aqui na aula, vocês viram que é mais objetivo, né? São informações que você tem que saber. Então, a gente fez um compilado de assuntos que o vestibular dele tem que ir para a prova sabendo, a gente vai estar regravando essas aulas de forma mais objetiva. E em paralelo a isso, a gente sempre vai estar resolvendo questões com vocês para o seu vestibular. Então, lembrar que na plataforma da MetaMed em si já tem, pô, praticamente várias provas resolvidas. Dependendo do vestibular, já tem todas, né? As que ainda não estão resolvidas na plataforma, a gente vai estar resolvendo agora nessas semanas até o vestibular. Então, quanto a isso, também vai estar tranquilo. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês precisarem também, tiverem, vocês podem sempre me procurar os professores, os mentores, tá bom, gente? A gente vai estar aqui sempre para ajudar vocês, tá certo? Essa aula também vou encerrar agora aqui, mas ela vai ficar gravada e disponível na plataforma.